Fala pessoal, Rodrigo Menossi aqui e sejam bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um caso prático, é isso mesmo. Na semana passada recebemos uma indicação de um cliente médico que estava reclamando que pagava muito imposto. Então foi feita uma reunião com eles e várias coisas foram apresentadas. E eu vou falar todos os detalhes para você no vídeo agora. Aproveito a oportunidade para pedir para você clicar aqui embaixo, se inscrever no canal, curte, compartilha, deixa o like aí, manda para os seus amigos que têm interesse no empreendedorismo e que não gostam de deixar dinheiro na mesa pagando mais imposto do que deve. E bora pro vídeo. Bom pessoal, olhando aqui agora para a tela do meu micro, eu vou mostrar para vocês os comparativos do Simples Nacional, o que poderia ser feito e o que deveria ter sido feito. Vamos lá? Bom, aqui eu repliquei nessa parte aqui da planilha todo o faturamento acumulado ao longo dos últimos meses da empresa, de acordo com a última apuração fiscal do Simples Nacional, base agosto de 2022. Então vamos lá. Essa apuração, a empresa vinha de uma crescente aqui em janeiro de R$360 mil de faturamento acumulado, ou seja, essa seria a base de cálculo do Simples Nacional para o mês, e ela vem crescendo aqui, vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, até chegar nesse último mês aqui. Então, o que foi feito? O atual contador, ele foi lá, ele calculou com base no Fator R. Só que acontece que ele não fez a folha. E aí ele não fazendo a folha, mesmo você apontando dentro da apuração que foi utilizado o Fator R, o Simples Nacional vai jogar um cálculo direto para o anexo 5. Então vamos lá. Nesse último mês, que era a maior queixa da sócia, ela recebeu uma guia de imposto no total de R$10.653 para um faturamento de R$60 mil. Então isso vai dar uma alíquota efetiva de 17,53% de imposto. Ela tem razão em estar reclamando? Tecnicamente sim, porque existem outros mecanismos que precisam ser utilizados para você fazer a apuração do Simples Nacional sem você gerar nenhum tipo de problema para o contribuinte. Então vamos lá. Se ela tivesse feito o lançamento da folha de pagamento para poder fazer a migração do anexo 5 para o anexo 3, ela precisaria de um total de 28% de folha de pagamento em cima desse faturamento do mês. Então, 28% em cima de 60 mil daria um total de prolabore de R$17 mil e de R$17.015, certo? Essa é uma empresa que ela tem duas sócias, 50%, 50%. Então, lançaríamos aqui dentro um prolabore de 50% para uma sócia, 50% para outra sócia, daria um total de R$8.500. Cada uma das sócias vai pagar o teto do INSS, que hoje, em setembro de 2023, para o prolabore, tá? Deixando claro, não é para salário, para o prolabore, é de R$ 825,82, que corresponde a 11% em cima da folha, limitado a esse número, tá bom? Então teríamos mais um desembolso de INSS de R$ 1.651. Tem também a parte do IR, que eu não estou colocando aqui, mas a parte do IR, ela é muito volátil e quando você faz a declaração do imposto de renda, bela parte desse você vai restituir. Então vamos lá. Então, se eu utilizando o INSS, somando a guia DAS calculada no anexo 3, eu teria R$ 6.071 mais R$ 1.651, que daria um total de R$ 7.723 de guia de imposto total, DAS mais o INSS, que deveria ter sido recolhido para as duas sócias. Nesse caso, comparado com o anexo 5, que foi entregue pelo atual contador, de R$ 10.653, a empresa economizaria R$ 2.930 só nesse mês. Fiz o comparativo aqui para o passado também, tá bom, pessoal? Então, no total, nessa linha de raciocínio, a empresa simplesmente pagou R$18 mil a mais de imposto só em 2023,
janeiro até agosto de 2023. Isso com certeza vem acontecendo, eu ainda não tenho os dados do passado, mas isso com certeza vem acontecendo também nos anos anteriores. Como a empresa está vindo em uma ascendente agora, em 2023, talvez os números do passado não sejam tão expressivos quanto esse, mas eu gostaria de ter R$18.000 a mais na minha conta ao longo do ano de 2023, e você? Então vamos lá. E olhando agora para um outro cenário ainda nesse exemplo prático, tá? Isso aqui é fato, tá, pessoal? É uma empresa que existe e foi indicada, como eu disse agora no começo do vídeo. Então vamos lá. Vamos pensar que esse faturamento, fatalmente, ele não é 50% da sócia A e 50% da sócia B. Então vamos fazer um teste de hipótese aqui nesse nosso vídeo, mostrando, dividindo esse faturamento, 70% para uma e 30% para outra, só a título de exemplo, tá? Então eu criei aqui essa outra planilha que ela vai mostrar para gente no sócio A, que vai ficar com 70% do faturamento. Então eu repliquei todos os números aqui para ele poder fazer o cálculo dentro do que representaria esse sócio aqui no racional do cálculo, tá? Lembrando, se a gente está separando, eu vou ter somente um prolabore por sócio, certo? Então vamos lá. Esse aqui é o sócio que ficou com 70% de faturamento, teve um faturamento de R$40.000 aqui, então ele vai entrar no anexo 3, utilizando o fator R, numa alíquota efetiva do Simples Nacional de 7,5%, então ele vai dever R$3.000. Vai precisar de um prolabore de 11.000, que é um prolabore bem alto, e vai pagar o teto do INSS. Então, se eu somar os 3.000 da DAS mais o teto do INSS, eu vou ter uma carga fiscal de R$3.800. Se eu comparar ele com o anexo 5, só nesse primeiro mês, em janeiro, a gente já está falando de 2.600 de um sócio. Então, 2.600 desse primeiro sócio e 3.014 da empresa. Então, é uma diferença ultra significativa. E a mesma coisa fazendo para os demais meses, utilizando 70% do faturamento. Então, esse sócio A com 70% do faturamento, se ele utilizasse o fator R, ele ia economizar R$15.000, beleza? Agora vamos olhar para o sócio B, que ficou com os outros 30% do faturamento da empresa. Esse sócio B, ele tem uma vantagem fiscal muito expressiva, porque ele sempre está ficando na primeira faixa do Simples Nacional. Ele não passa para a segunda faixa. Então, ele vai ter uma carga fiscal total de 9% apenas. É muito pouco imposto se for para a gente pensar em qualquer regime fiscal vigente no Brasil hoje. Isso eu estou falando de carga total, tá? Então ele vai pagar um total de 9% de imposto, sendo 529 de INSS em cima do prolabore dele e R$1.030 de DAS. A empresa faturou 17.000 nesse primeiro mês de janeiro de 2023 e ela teria essa carga fiscal total, não sei o que estou fazendo aqui, ela teria essa carga fiscal aqui total de R$1.560. Se fosse levado para o anexo 5, como foi feito, teria R$2.600 de imposto. Economia fiscal de R$1.000, isso para faturamento de 30%. E aí esse cara, se fosse dividido em dois, daria R$7.000 de economia. Aí você pega e fala, poxa, mas se a empresa total teve uma economia de 18.000, aí e dividisse a empresa, um teria uma economia de R$7.000 e a outra teria uma economia de R$15.000, 7, quase 16, né? 7 mais 15 vai dar 22, quase 23, ante 18. Então, onde é que estão esses R$5.000? Acontece que quando você divide o faturamento, você muda total a base de cálculo do Simples Nacional. E aí eu montei aqui um outro racional fazendo esse mesmo comparativo. Então, a empresa geral, ela pagaria, aqui, ó, agora aqui eu vou esquecer o anexo 5, porque o anexo 5 é besteira manter, é loucura, é jogar dinheiro fora, e a gente não vai querer isso para o nosso cliente. Então vamos lá. Olhando aqui agora para o saldo da empresa total, eu deixei esse cara aqui em cima com o faturamento, o valor do imposto total já no anexo 3, contando o INSS de 2 sócios, e daria essa carga fiscal total em cima do faturamento, né? Então no sócio A ele teria 9 e no sócio B também teria 9.
Só que acontece que se eu somar o imposto total do sócio A com o sócio B, a gente estaria pagando R$ 5.300 de imposto e no final foi pago R$ 6.500. Então, essa é uma outra dica, pessoal, que vale para muitos ramos de atividade, para você que vai começar o seu negócio, seja ele uma empresa médica, seja um psicólogo, ou seja, qualquer tipo de empresa que você vai enquadrar dentro do Simples Nacional, principalmente nesses casos com a utilização do Fator R, tá? Essa é uma chamada principal para as empresas do Fator R. Para as outras do Simples também, mas para o Fator R ela é mais expressiva. Quando você vai juntar dois faturamentos, você vai automaticamente elevar a carga fiscal da empresa para todo mundo, não é só para você. Então, se você vai lá e chama um sócio para dentro da empresa que traz um faturamento, saiba que o seu percentual de faturamento que você já tinha vai ser elevado pelos próximos 12 meses. Isso porque o Simples Nacional ele utiliza basicamente o faturamento dos últimos 12 meses para fazer o cálculo da alíquota efetiva que você vai pagar no mês subsequente. Então, se você coloca um faturamento hoje para dentro da sua empresa, ela só vai sair dali 12 meses, porque ele vai continuar dentro dessa base do faturamento dos 12 meses ao longo desse próximo ano, tá bom? Então vamos lá. Se a gente tivesse dividido a empresa em duas, exatamente com o mesmo faturamento, exatamente com a mesma quantidade de sócio, exatamente utilizando o INSS, lançando o Prolabore, a gente teria uma carga fiscal total, olha que interessante, como eu falei, de 5.300 nesse primeiro mês, e a gente teria economizado, só pelo fato de ter dois CNPJs, tá? R$ 1.192 no primeiro mês, e assim vem as outras economias nos próximos meses, que vai dar um total, é apenas em 8 meses, tá? De R$ 8.896, basicamente R$ 9.000, que foi pago a mais de imposto, fazendo a melhor estratégia, utilizando o Fator R, colocando 28% de folha, trazendo do anexo 5 para o anexo 3. Se fossem dois CNPJs, a empresa ainda, além de tudo isso que já foi dito atrás, pagaria R$ 8.890, basicamente R$ 9.000 a menos de imposto, tá bom? Então vale muito a pena, pessoal, você bater um papo com o seu contador, montar um planejamento e não deixar isso daí para depois. Esse caso aqui é um caso prático de um cliente que fechou contrato com a gente essa semana, mandou os dados na semana passada e a gente vai revisitar as coisas que foram feitas aqui no passado para recuperar o imposto dele, tá bom? Agora eu queria falar um pouco da parte societária, tá? A empresa ela foi aberta em cartório, essa empresa. Então, quando você faz uma abertura de empresa em cartório, você tem algumas coisas que são legais, que são boas, e outras coisas que não são tão boas. Eu vou começar pelas coisas que não são tão boas. Quando você vai começar uma empresa e vai registrar ela em cartório, a primeira coisa que você vai ter vai ser um custo alto de taxa de cartório para registrar o seu ato societário. Então, é muito mais barato você registrar uma empresa na junta comercial, no começo, que você vai pagar uma taxa aí de 200 e poucos reais, e um cartório você vai pagar, a taxa com certeza mais de R$ 1.200 só de taxa. Então, você já sai na largada registrando a empresa num cartório, cobrando um número maior. Agora vamos falar do outro ponto, que é o ponto bom de ter empresa no cartório. Quando a empresa ela chega em um determinado nível de faturamento, aqui acumulado, o Simples Nacional, mesmo com todas as estratégias possíveis e imagináveis, ele deixa de ser vantajoso. Por quê? Porque a alíquota fiscal vai ficar muito alta se comparado ao seu faturamento. E aí vale a pena a gente fazer uma migração para o lucro presumido. E quando a gente faz essa migração para o lucro presumido, se eu estou dentro a empresa registrada no cartório, eu posso fazer um pedido perante a prefeitura de SUP, que são as sociedades uniprofissionais. O que ele vai te dar isso? Eu, além de pagar o ISS, ao invés de pagar o ISS, sobre o faturamento, a gente vai pagar o ISS sobre os sócios que tem lá dentro. E com um montante de faturamento mais alto, fatalmente você vai ter uma economia fiscal bem significativa. Então, a gente tem as fases das empresas. Nesse exemplo aqui médico, quando você vai abrir, vai começar,
abra ela na junta comercial, gastando menos taxa. Se você vai chamar um sócio, tenha a convicção de que você vai majorar a sua alíquota fiscal. Vale muito mais a pena você não ter o sócio e arcar até mesmo com um custo, outros custos adicionais, que sejam o registro no CREMESP ou até mesmo o contador. No final do dia, quando o tempo passar, vai valer a pena. Se não acontece exatamente o que está acontecendo aqui, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que não tenha ficado muito extenso. Eu tentei trazer todos os pontos elencados aqui. Eu não tenho dados do passado dessa empresa ainda, então quando eu tiver os dados aqui do passado, eu vou mostrar para vocês todo o processo que vai ser feito de recálculo de folha de pagamento, vou mostrar todo o processo de reapuração desse Simples Nacional, vou mostrar o processo dos créditos fiscais sendo gerados dentro do portal e das compensações que a gente vai fazer, tá bom? É isso aí, então espero que tenham gostado. Mais uma vez eu peço para você colocar o dedo aqui embaixo, dar o like, curtir, compartilhar conteúdos desses que vão ajudar os empresários e empreendedores a economizar imposto, a sobrar dinheiro para você fazer investimento aqui na sua clínica médica, para você contratar um funcionário, né, para você poder fazer uma melhor gestão. E pense sempre bem antes de contratar um prestador de serviço. Bom, pessoal, finalizando aqui o vídeo, a gente conseguiu visualizar com muita clareza que o que foi feito pelo contador, apesar de certo, não era a melhor saída para o cliente. Porque do jeito que foi feito, ele pagou muito mais imposto do que devia, ele pagou muito mais taxa na abertura da empresa, que é aquela coisa que o contribuinte sempre quer economizar. Elas não estavam cobertas pela Previdência Social, principalmente nessa fase da vida que estão pretendendo ter um filho. Então, muita coisa acabou acontecendo, muito dinheiro ficou na mesa, ficou tudo muito descoberto, porque simplesmente ele não tinha o conhecimento necessário para poder fazer o direcionamento correto. Então, é isso daí. Fica a dica para você escolher direito o seu prestador de serviço, seja ele qual for. É muito diferente você escolher um prestador de serviço que vai atuar com você de hoje até muitos anos do que você simplesmente comprar uma determinada mercadoria. Uma mercadoria tem um preço, você briga pelo preço. Um prestador de serviço, ele agrega valor para sua empresa. Muitas vezes você contratar o mais barato, você vai pagar mais em outras pontas. Valeu, pessoal. Era isso. Tchau.